Nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 livros hoje. Os 2 livros foram escritos por João. O primeiro livro que você vai abrir é o Evangelho de João, Evangelho segundo João, que é o Evangelho João, capítulo 3. E o outro livro é o de 1 João, capítulo 4. Como eu disse, ambos escritos pelo mesmo autor, João. Mas um é o relato da vida de Cristo, o Evangelho, e o outro é uma carta, uma epístola. Repetindo aqui então, João, Evangelho de João, capítulo 3, e 1 João, capítulo 4. A mensagem de hoje está muito especial. Nós vamos já orar a Deus que nos guie, nos ajude a entender sobre este atributo tão importante que é o amor. O amor de Deus. Repetindo pela terceira e última vez, João capítulo 3 e 1 João capítulo 4. Só para quem tem dificuldade, 1 João fica lá no finalzinho da Bíblia, já chegando em Apocalipse. Pastor, me ajude a achar 1 João? Te ajudo. Você abre em Apocalipse e volta por poucas folhas, você já acha 1 João, um dos últimos livros que nós encontramos aí na Bíblia. Antes de orarmos, vamos combinar uma coisa aqui. O combinado vai ser o seguinte: eu me comprometo a me esforçar para pregar com clareza e ser fiel ao que está escrito aqui. Essa é a minha parte. Mas o que eu quero de vocês é que se comprometam em ficar aqui comigo. Mente, coração, não só o corpo. Já oramos por familiares, já apresentamos ao Senhor as nossas ofertas. Então, o que nos resta agora é nos concentrarmos para conhecer mais a respeito de Deus. E antes de entrarmos no assunto de hoje, vamos lembrar um pouquinho o que falamos até aqui. É uma série de mensagens sobre os atributos de Deus. Atributo é característica. Quem é Deus? Ficamos aqui 3 domingos falando da soberania. Foram domingos essenciais para a nossa fé, essenciais para a nossa vida com Deus. Aprendemos que Ele não é um Papai Noel, que Ele não tem compromisso com a nossa vontade, sim com a dele. Aprendemos que é Ele que manda, é Ele que governa, né? No céu, quem é que manda no céu? Deus. E na terra? E no inferno? Deus. Aprendemos isso. Aprendemos que a salvação é obra dele do início ao fim, que ele está no controle da salvação do homem. Tudo isso na questão da soberania. E é tão bom. Hoje de manhã eu estava abrindo aqui a igreja, eu falei, meu Deus, a gente tem que dar o valor, pensando, né? Preocupado sim, vocês entenderam, né? Tem que dar o valor essa semana da porta, a gente ainda não tem, e eu quero botar esse ano. Aí eu lembrei da soberania de Deus, que se Ele quiser, a gente vai botar esse ano. Se Ele não quiser, a gente pode ter o valor inteiro da porta, que a gente não põe esse ano. Sabe, veio na minha mente. Então, quando a gente aprende sobre os atributos de Deus, isso nos ajuda no nosso dia a dia. A gente fica em paz, a gente sabe que Ele está no controle de tudo. O que mais que a gente aprendeu sobre os atributos de Deus? A gente aprendeu que Ele é santo, santo e santo. Que não podemos brincar, não podemos ficar desapercebidos com respeito à santidade de Deus. Tão puro Ele é que não pode contemplar o mal, Ele não pode ser tentado. A gente aprendeu muito sobre isso. Muito assim, na medida do possível. Porque se for detalhar cada um desses atributos, é mais de um mês para falar de cada um. Domingo passado a gente aprendeu sobre a justiça de Deus, que Ele é um Deus perfeitamente justo, porque Ele não faz nada de errado
Ninguém pode apontar o dedo e dizer Deus cometeu um erro, Ele é completamente justo. E por ser completamente justo, Ele, como justo juiz, tem a obrigação pela própria natureza de castigar o culpado. Lembra que nós nos transportamos na imaginação para um tribunal? Se o juiz inocenta um culpado, ele não pode ser um juiz. Ele é pior do que o culpado. E a gente entendeu que Deus tem que punir o culpado. O culpado é o pecador. E aprendemos que quem é o pecador? Cada um de nós. Toda a raça humana está no mesmo balaio e na mesma condição de pecador. E aí a gente terminou a mensagem do domingo passado com um grande problema, um grande dilema. Deus, Ele é justo e tem que me punir. Porém, Ele me ama e quer me salvar. Lembra do grande problema? Problema para nós, tá? Que você vai entender hoje que para Deus nunca foi um problema. Mas se Deus olhasse para Yasmin e simplesmente, eu amo a Yasmin, Yasmin está perdoada, você vai para o céu, os anjos iam bradar, o Senhor é injusto. Satanás ia gritar, o Senhor é injusto. A natureza ia dizer, o Senhor é injusto. Então Deus não poderia simplesmente punir, perdoar. Ele tinha que punir, mas Ele ama e Ele quer salvar. E esse amor de Deus o levou a construir um plano. E esse plano se chama Jesus. Isso que nós vamos entender hoje, tá? Então a tua mente, o que tem que estar na sua mente? Essa última parte que eu falei. Deus, por meio do seu amor, cria um plano para salvar o homem e continuar sendo justo. Certo? É a partir daí que nós vamos iniciar a pregação de hoje. Vamos entender, mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor Deus. Pai Santo, Pai Justo, Pai de amor, dai-nos o entendimento correto e completo acerca desse atributo tão lindo, tão magnífico, tão majestoso, tão maravilhoso, que é o Teu amor. Guia-me, Pai, guia-me para pregar de maneira correta, sem acrescentar ideias da minha própria cabeça, e dá ao Teu povo entendimento, clareza e compreensão. Ajuda-nos, Pai, pois dependemos de Ti, mais do que nunca, para conhecer. Amém. Graças a Deus. Gente, antes da gente ir para essa questão do plano da salvação, eu queria falar sobre o amor de Deus em alguns pontos. Vamos ler o versículo 16, João capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler só metade do versículo, tá? Depois eu vou voltar para ele. João 3,16. Podemos? Só metade, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Até aí vamos ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olhe para mim. Calma que a gente vai entender tudo isso aqui. Agora vamos parar aqui. João está declarando, ou melhor, o próprio Senhor Jesus está declarando que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma muito especial. E eu quero falar para você sobre o amor de Deus em 3 sentidos, porque é de tal maneira, tem algo muito especial aqui. A primeira coisa, olhe para cá enquanto eu leio para você as minhas anotações. Primeiro, vou falar da forma que Deus nos ama, da maneira que Deus nos, de tal maneira. Primeiro, o amor de Deus é, repita comigo, incondicional. Deus nos ama de maneira incondicional. Não precisa abrir, eu vou citar como eu tenho feito todos os cultos. Romanos 5,8 vai dizer que o Senhor morreu por nós, Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, quando nós ainda andávamos no pecado. Isso revela um amor incondicional. O que é um amor incondicional, pessoal? É quando você ama alguém que não merece o seu amor. Amar incondicionalmente
é você decidir amar alguém que não tem nada, absolutamente nada para te oferecer em troca. Amar alguém incondicionalmente é amar essa pessoa apesar de ela não prestar. Isso é um amor incondicional. Tipo assim, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Deus não espera o cracudo largar o crack para amar ele. Tipo, não tem essa condição, ó, se você largar o crack eu te amo. Deus não estabelece uma condição. Deus ama ele apesar de ele estar usando crack. Tá dando para entender? É um amor incondicional. Deus não olha para o assassino e fala assim: se você parar de matar os outros, eu vou te amar. Não. Deus ama o assassino apesar de ele ser um assassino. Deus não olha para a meretriz, para a garota de programa e fala assim: o dia que você parar de vender o teu corpo, eu vou te amar. Não, Deus ama ela apesar dela vender o corpo. É um amor incondicional. Olhe para você e olhe para mim. Talvez você tenha a ideia de que hoje Deus te ama, porque hoje você está com Ele, porque hoje você abandonou o pecado, porque hoje você não está mais no mundo. Não, Deus não te ama hoje, Deus já te amava. E Ele te amou antes da fundação do mundo, porque é um amor incondicional. O que Deus viu em mim para me amar? Nada. E ainda assim Ele me amou. Porque se você prestou atenção nas mensagens anteriores, você vai ver que a humanidade, na sua natureza, não vale nada. A humanidade, em questão de natureza, ela está corrompida. As nossas inclinações são ruins desde a nossa mocidade, desde o nosso nascimento. A criança, eu sempre vou bater nessa tecla para que você entenda de uma vez por todas. Nós já nascemos com uma natureza ruim. A criança, ela é ruim por natureza, só que ela faz coisas na inocência. Mas se você for olhar, ela já tem inclinações porque é errado, porque é ruim, para desobedecer. Quem aqui, o seu filho, quando pequenininho, já te desobedeceu? Pequenininho lá, quase não falava, não andava, ele já te desobedeceu. Quem já viu? Que a inclinação é ruim. Então Deus olha para uma humanidade que não vale nada, e Deus ama essa humanidade. É um amor Paulo vai dizer em Romanos 5, pode ser que alguém ouse morrer por um justo, por uma pessoa boa, alguém fique animado a morrer. Mas Deus prova o seu amor morrendo por nós quando nós ainda éramos ímpios. A primeira coisa que você tem que entender do amor de Deus é incondicional. Segundo ponto sobre o amor de Deus, olhe para cá. O amor de Deus é, repita comigo, incomparável. Então o primeiro é incondicional. O segundo é incomparável. O que é incomparável? A palavra já diz, não tem como comparar. Nenhum amor que existe entre os seres humanos pode ser comparado ao amor de Deus. Amor de marido e mulher é condicional, não pode ser comparado. Amor de pai com filho não pode ser comparado. Amor entre os irmãos não pode ser comparado. O seu amor para com Deus não pode ser comparado ao amor de Deus. É um amor incomparável. Separei alguns textos aqui para a gente entender mais sobre esse amor. Repetindo, não precisa abrir. Fique com a Bíblia onde a gente está, que a gente vai voltar para ela já já. Salmo 27:10, Davi fez uma das mais belas declarações ao meu ver. Ele disse bem assim: se o meu pai, presta atenção nas palavras que eu estou usando, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O amor de Deus é incomparável. Se o pai deixar de amar o filho, se a mãe deixar de amar o filho, Deus continua amando a gente. Entende?
Porque existe casos do pai e da mãe abandonar o filho. Tem uma outra declaração que nos faz refletir sobre o amor incomparável de Deus, é a de Isaías 49:15, que vai dizer: pode uma mãe se esquecer do filho que está no seu ventre, ou que ainda mama? Pode? Pode sim. É difícil, mas pode. Tem mãe que o filho nasce, ela joga no bueiro. Você nunca viu? Na lata de lixo. É difícil, mas pode. O Senhor diz a Israel, e isso equivale ao seu povo, aos cristãos: ainda que essa mãe esqueça, ainda que essa mãe abandone, ainda que essa mãe deixe de amar, eu todavia não me esquecerei de vós. Ou seja, eu vou continuar amando. Não tem como. Gente, o amor presta atenção, o amor mais perto ao amor de Deus, mas quando eu falo mais perto, não é uma distância daqui na Dona José, é tipo assim, daqui no sol. O amor mais perto ao amor de Deus é o amor da mãe pelo filho. Mas quando eu digo mais perto, está muito longe ainda, mas só para vocês entenderem, que o amor de Deus é incomparável. Então Deus te ama incondicionalmente, Deus te ama incomparavelmente, e para terminar, Deus te ama de uma forma, repita comigo, imensurável. Outra vez. O que é algo imensurável? É algo que não dá para medir. Por exemplo, esse púlpito é mensurável. Se eu pegar aqui uma trena, eu vou conseguir medir. Esse salão é mensurável, eu consigo medir. Você é mensurável, dá para saber a sua altura. Se a gente pegar um mar, a gente consegue medir ele, a profundidade, o tamanho. São coisas que dá para medir. O amor de Deus não dá para medir, é imensurável. Na verdade, pessoal, vou ser bem sincero com você, o amor de Deus não dá nem para entender. Tudo que eu estou falando aqui, vou falar, você vai aprender menos de 1% sobre o amor de Deus. Paulo vai dizer, por exemplo, em Efésios 3,19, que o amor de Deus excede todo o entendimento. Foge da nossa compreensão. Você acha que é difícil entender matemática? Eu acho. Eu particularmente, tem uma coisa que eu não entendo nada, é de números. Eu lembro quando estava na escola, aparecia aquele X que tinha um outro Y junto e tinha um negócio assim coisado assim, eu não entendia nada. Você acha que é difícil entender física? Você sabe que quem se forma em física, isso é muito inteligente. Eu assisti um filme esses dias que fala de física quântica. Rapaz, eu terminei o filme, eu olhei para a Monique e falei assim: não entendi nada. Falei, que filme bom, eu gostei do filme. Sabe quando você fica encantado ali com a história, com os personagens, mas se você perguntar o que você entendeu do ponto principal, não entendi nada. Você acha que é difícil entender física quântica? Difícil, ou melhor, impossível é entender o amor de Deus. Na verdade, todos os atributos. Talvez você pense assim: o pastor pregou sobre a santidade de Deus, agora eu entendi a santidade. Não entendeu nada. Você entendeu uma gotinha assim. Eu entendi que Deus é justo. Não entendeu nada. Você entendeu uma gotinha. Pastor, mas a soberania eu entendi, porque foram 3 semanas, não entendeu nada. O amor de Deus hoje eu vou entender, não vai não. A gente vai ter apenas uma leve noção. E essa leve noção da soberania de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus e do amor de Deus é mais do que suficiente para você se prostrar diante do Senhor e dizer: eis aqui a minha vida, faz o que o Senhor quiser, porque eu estou diante de um Deus tão santo, tão soberano, tão justo e tão amoroso. Quem está compreendendo, pessoal? É muito, muito grande. Por que eu citei essas 3 coisas? Porque Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a gente pensou aqui nessa maneira: incondicional, incompreensível e imensurável. Agora, eu vou entrar na questão do amor de Deus no plano da salvação. No amor de Deus para resolver o dilema. Vamos lembrar do dilema outra vez. Deus é justo? O que ele tem que fazer com o pecador? Punir. Mandar ele para onde? Para o inferno. A gente está falando de quem? De cada um de nós. Como que Deus pune? Com a ira. Porque Ele é justo.
Só que além de ser justo, Ele é amor. Eu não citei aqui, mas lá em 1 João 4,8 vai dizer que Deus é amor. Não apenas ama, Ele é amor. Porque Ele é amor, Ele quer te salvar. Vê o problema? Pensa, vê o problema, vê o dilema. Agora a gente vai entender como que o amor de Deus se manifesta no plano da salvação. Vamos voltar ao versículo que a gente começou, verso 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira? Incompreensível, incondicional, imensurável, que deu o seu único filho, o Filho unigênito. Ele entregou. Para quê? Com qual propósito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? Eterna. Vamos ler o verso 17 também. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para quê? Para que Jesus veio? Para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olhe para cá. Então qual foi o plano que Deus elaborou para salvar o homem? Jesus. Deus, movido pelo seu amor, que é incomparável, imensurável, incondicional, Ele pega o seu Filho e entrega por nós, para morrer em nosso lugar, para que nós fôssemos salvos por meio dele. Só que eu preciso te explicar como que essa salvação acontece. Porque tá bom, pastor, Jesus morreu na cruz por mim, agora eu estou salvo. Mas o que significa isso? Por quê? Gente, vamos pensar. Eu quero provocar aqui o seu pensamento. Então quer dizer que eu merecia o inferno, que Deus tinha que me punir, que a justiça de Deus tinha que me mandar para o inferno, aí Jesus morre na cruz e o meu problema é resolvido. Mas de que maneira? Por quê? O que teve de tão especial na morte de Jesus na cruz? Eu quero explicar isso para você. Porque o que a gente leu aqui? Que Deus, por amor ao mundo, enviou Jesus para que o mundo fosse salvo por meio dele. Como que isso acontece? Não fecha aqui, que a gente vai voltar aqui. Agora vamos na outra palavra que eu pedi para você abrir, que é 1 João 4. Aqui vai explicar, gente, como que isso acontece. Como que essa salvação acontece por meio de Jesus. 1 João 4, verso de número 10. Tem uma palavrinha aqui que vai fazer todo sentido. 1 João 4, 10. Assim, nisso consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, presta atenção nessa palavrinha, como propiciação pelos nossos, mais uma vez, como propiciação pelos nossos, terceira vez, como propiciação pelos nossos pecados. Olhe para cá. Esta palavra, propiciação, repete, pessoal. Propiciação. É uma das principais palavras da Bíblia. E que durante mais de 10 anos, pregando a palavra, eu não sabia o que significava. Estou falando da principal, ou uma das principais palavras da Bíblia. E a maioria de vocês que estão me ouvindo aqui, também não sabem o que significa. E a culpa não é de vocês, porque vocês não foram ensinados. E eu preciso que... Gente, se eu pudesse escolher a última coisa que eu vou fazer na minha vida, seria explicar para você o que essa palavra significa. Propiciação. Porque a gente leu que Deus enviou Jesus ao mundo por amor para salvar o mundo, certo? Como que Ele fez isso? A gente leu aqui, enviando Jesus como propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Vamos lá, atentos ao que o pastor vai falar agora. Deus está irado.
Deus é justo e Ele está como? Irado com quem? Conosco, o pecador, a humanidade. Deus está irado. Porque Ele é justo, Ele está obrigado a castigar a humanidade, porque Ele está irado e Ele é um Deus justo. O que é uma propiciação? Eu até anotei aqui para que eu não coloque uma vírgula errada. Deixa o ônibus passar. O que é propiciação? É um sacrifício oferecido para satisfazer a justiça de Deus e apaziguar ou acalmar sua ira. Deus é justo e está irado. Como que a justiça de Deus seria feita? Como que Ele ia se acalmar? Matando e punindo cada um de nós. Mas porque Ele nos ama, o que Ele fez? Ele pegou Jesus, sacrificou Jesus, matou Jesus, castigou Jesus, e o sacrifício de Jesus foi uma propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o que Jesus fez na cruz, o que aconteceu com Jesus na cruz, satisfez a justiça de Deus e acalmou a ira de Deus. Então agora Deus já não está mais irado comigo. Agora Deus não vai mais me condenar. Por quê? Porque Jesus Cristo foi um sacrifício que satisfez a justiça de Deus e acalmou a ira de Deus. Vou te dar alguns exemplos para que fique claro. Alguns aqui conhecem a história, eu já preguei, já falei algumas vezes. No passado, na antiga aliança, época de Moisés, antiga, o pecador já existia lá, o homem pecava. Como é que ele fazia para ser perdoado por Deus? Vocês vão lembrar. O homem pecou, precisa do perdão de Deus, não tinha Jesus. Ou melhor, o Jesus ainda não tinha morrido. Como é que era feito? Um animalzinho era oferecido como propiciação. Ou seja, matava o animal, pegava o sangue, olha que interessante, pegava o sangue do animal, o sacerdote, o sumo sacerdote, levava esse sangue na arca da aliança. Já viu a arca da aliança? Não ela, né? A réplica, já viu? Não tem uma tampa assim na arca da aliança com 2 anjos? Sabe qual é o nome daquela tampa? Propiciatório. Então o sangue do animal inocente era derramado no propiciatório, a justiça de Deus era satisfeita, a ira de Deus era acalmada, porque alguém morreu no lugar do pecador. Não sei se eu estou sabendo explicar. É muito difícil. Assim, para quem não está familiarizado com esse termo, é difícil. Mas é mais ou menos assim, gente. O animalzinho não fez nada de errado, inocente. Quem fez fui eu. Então, aquele animalzinho era morto no meu lugar. Quem era para morrer? Eu. Quem morreu? Então o animal serviu de propiciação. Ou seja, ele trocou de lugar comigo e acalmou a Deus. E fez com que Deus me perdoasse. Então foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Como que Deus salva o mundo por meio de Jesus? Deus pega os pecados da humanidade. Gente, eu estou falando dos pecados de toda a existência humana. Deus pega aquela multidão de pecado, joga em Jesus o seu pecado, o meu pecado, Ele coloca nas costas de Jesus. Jesus é preso na cruz e o próprio Deus mata Jesus na cruz. A ira de Deus desce sobre Jesus na cruz. Quem é que merecia essa cruz? Quem é que recebeu o castigo na cruz? Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus exerceu a sua justiça? Sim. Deus puniu o pecador? Sim. Mas Ele não puniu a gente, Ele puniu Jesus, porque em Jesus estavam os nossos pecados. Você tem noção do que é isso? E você vem dizer para mim que está vindo na igreja buscar um carro novo? E você está dizendo assim, se Deus não me abençoar, eu não vou mais vir na igreja. Você tem noção do que você está falando? Você tem noção do que Deus, por amor, fez por você? Matou o filho para não te matar. Você tem noção do que é isso, gente? Quem é pai ou mãe aqui? Levante a mão.
Olha o teu amor, vou te mostrar o teu amor. Quem é pai ou mãe? Tem duas crianças se afogando. Um é seu filho e outro não. Quem você vai salvar? Não seja hipócrita. Tem duas crianças se afogando. Um é seu filho e outro é um amigo do seu filho. Quem você vai salvar? Abre a boca, povo de Deus. Tá, eu vou dificultar um pouquinho agora. Posso? Tem duas crianças se afogando. Um é seu filho e outro é seu sobrinho. Quem você vai salvar? Não vou mais além. Agora o bicho vai pegar. As mamães, eu quero ver o amor das mamães. Está se afogando. Seu filho e seu marido. Não precisa nem falar. A senhora vai salvar seu filho. Porque a senhora ama seu filho. Poxa, é muito grande isso, gente. Pensa. Estava no mar, Jesus e eu. Deus me salvou e deixou Jesus morrer. Você está entendendo a grandeza disso? Grande, desculpa, é muito grande. É muito grande. Deus puniu Jesus no nosso lugar. Por que Deus fez isso? Por amor. Porque aí Deus pode salvar o Jonatas e continuar sendo justo. Por quê? Porque Ele não puniu o Jonatas, mas puniu Jesus. Só que vocês não estão entendendo, Jesus não fez isso forçado. Jesus se entregou por nós. Jesus não foi obrigado pelo Pai, tipo assim, você tem que ir, meu filho. Ele se entregou por amor a você. Por amor. Para que você não perecesse. Não foi o que o próprio Senhor Jesus disse para Nicodemos, a gente leu há pouco. Deus amou o mundo de tal maneira para que deu o seu Filho Jesus. Deu como? Matou o seu Filho Jesus na cruz, para que todo que nele crê não pereça. Você ia perecer, você estava perecendo. E para nos salvar e continuar sendo justo, Jesus trocou de lugar para a gente. Tomara Deus que você esteja entendendo. Vamos voltar para o juiz, para o tribunal? A ideia do tribunal? Vamos lá? Vamos para lá? Na nossa cabeça? Está lá o juiz, o assassino. Assassino, tá lá. Se o juiz olhasse para o assassino e falasse assim: pode ir, você está solto, o juiz seria justo? Mas e se o juiz olhasse para o assassino e falou: eu vou trocar de lugar com você, para você viver eu vou morrer no seu lugar, e agora? Estaria sendo justo? Claro que sim, porque alguém iria pagar, e ele não poderia botar outro para pagar, porque se ele pegasse assim, tipo assim, está lá o assassino e está lá alguém participando do julgamento, o juiz falasse assim: ó, você não vai pagar, mas ele vai. Aí seria injusto também, porque o outro ia pagar. Mas e se o juiz falasse assim: você não vai pagar, mas eu vou pagar no seu lugar? E agora? Ele continuaria sendo um juiz justo, porque ele fez uma escolha, ele fez uma troca, e ele pagou. Foi o que Deus fez, meus irmãos. Se Deus pegasse um anjo e mandasse ele para morrer no nosso lugar, Deus estaria sendo injusto. Se Deus pegasse Moisés e colocasse para morrer no nosso lugar, ele estaria sendo injusto. Então o que Deus fez? Deus pegou o próprio filho, e o filho é o pai é o filho, eles são um, e trocou de lugar conosco, nos substituiu. Sabe o que é isso, pessoal? Sabe o que é isso que vocês estão ouvindo? Evangelho. Você sabe o que é isso que vocês estão ouvindo? Mensagem da cruz. Você sabe o que é isso que vocês estão ouvindo? É o centro de toda a Bíblia. Toda a Bíblia aponta para isso. Jesus troca de lugar conosco. É punido por Deus, é castigado por Deus em nosso lugar. É o amor que nos constrange. Se você for naquela placa da igreja, tem uma placa ali em cima, você vai ler o versículo: porque o amor de Cristo nos constrange. Porque eu não sei qual é a sua reação diante de tudo que você está ouvindo, mas toda vez que eu ouço isso e que eu prego isso, eu fico
Ao mesmo tempo que eu fico feliz, alegre, eu fico assim sem graça, porque eu fico assim, meu Deus. Se eu fosse bom, se eu até entenderia, mas o Senhor matou Jesus no meu lugar e eu sou membro de uma raça completamente perdida. Um estrangeiro, sem graça. Agindo assim, unindo Jesus no nosso lugar, Deus pode perdoar o pecador e continuar sendo justo. Agora sim, ninguém vai poder falar assim: Deus foi injusto em salvar a Yasmin. Não, por quê? Porque Deus vai falar: eu não puni a Yasmin, mas eu puni meu filho no lugar da Yasmin. Eu troquei de lugar com ela. Então sim, eu continuo sendo um Deus completamente justo e que ama a Yasmin. Olha como Deus é perfeito, pessoal. Olha como Deus é perfeito. O amor de Deus não anula a justiça de Deus, e a justiça de Deus não anula o amor de Deus. Vou fazer uma coisa aqui bem de criança, tá? Bem. Imagina que desse lado, ó, olha aqui, ó. Está o amor de Deus, tá bom? Está aqui, ó. E desse lado está a justiça. Aqui está a justiça, Deus tem que punir, Deus tem que castigar. E aqui está o quê? O amor, Deus tem que salvar. O que a cruz faz? O que a morte de Jesus faz? Imagina aqui, ó. Por aqui está vindo o amor, e por aqui está vindo o quê? Justiça. Amor e justiça se encontram na cruz. Olha que coisa maravilhosa. Olha como Deus é perfeito. O amor dele e a justiça dele se encontram na cruz, no sacrifício da morte de Jesus. Por isso eu digo a vocês: a morte de Cristo na cruz não provou só o amor de Deus, provou a justiça de Deus. Porque Deus foi justo ao sacrificar o próprio Filho por amor a cada um de nós. Se você entender quem é esse Deus, o que Ele faz por você, por amor a você, você não vai ter coragem. Você não vai ter coragem de chegar aqui e falar assim: pastor, estou meio desanimado porque Deus não está me abençoando. Fiz umas orações aí, Deus. Você não vai ter a audácia de chegar em mim e falar isso. Ou então: pastor, estou na fé aí, porque o melhor de Deus vai vir esse ano de 2024. Vai ser o melhor ano da minha 2024, vai ser o ano que Deus vai enviar a bênção dele. Enviar a bênção. O melhor de Deus já veio. Quando, pastor? Na cruz, Jesus. O melhor de Deus já veio. Ah, pastor, eu estou aqui porque, por favor, meus irmãos, olha o que Deus fez por você, por amor a você. Só que aí, não acabou a mensagem. Porque se a mensagem terminasse aqui, você poderia pensar assim: então está todo mundo salvo. Se a mensagem terminasse aqui, você poderia confundir e falar assim: então Deus não vai mais punir a humanidade, porque puniu em Jesus a humanidade, então está todo mundo salvo. Mas não é isso. O amor de Deus é incondicional, mas a salvação tem uma condição. Qual, pastor? Vamos voltar lá para aquele texto de João. A gente estava lendo o outro, João 3. João 3, vamos voltar lá? João 3, vamos do 16 de novo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele, olha a condição agora, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Vamos continuar.
Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, como a gente falou até agora. Olha a condição no verso 18, de novo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, olha isso, gente, já está condenado. Por quê? Porque não acreditou, não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Olhe para cá. Deus ama todos? Mas Ele salva todos? Porque tem uma condição. Qual? Crer em Jesus. Fé em Jesus. Paulo vai dizer em Efésios 2: pela graça sois salvos. Por que pela graça? Porque depois de tudo isso que eu falei e preguei para você, alguém merece? Alguém pode chegar e falar assim: eu mereço o céu? Vocês viram o que Jesus fez pela gente? Então é pela graça, não é mérito. Pela graça, mediante a fé. Tem que ter a fé. A fé no quê? Em tudo isso que eu estou pregando. A fé no quê? No sacrifício de Jesus. A fé no quê? Na obra redentora de Cristo. A fé no quê? Na propiciação de Jesus, que Ele se ofereceu como propiciação. Eu tenho que crer nessa mensagem. Eu tenho que depositar toda a minha fé nessa mensagem. Se eu crer em Cristo e em sua obra redentora, eu serei salvo. E se eu não crer? Eu serei condenado? Eu já estou condenado. Eu assisti, tem uma série que eu gosto muito de assistir, e o rapaz fez um pacto com o diabo na série. E aí ele tinha 1 ano, o diabo vinha buscar ele. Você já ouviu falar de pacto com o diabo, né? A pessoa vende a alma, depois de um tempo o diabo vem buscar a alma. Pessoal, você não precisa de fazer pacto com o diabo para ir para o inferno, não. Você não precisa ser um assassino para ir para o inferno, não. Você não precisa ser um estrupador para ir para o inferno, não. Você está indo para o inferno, a não ser que você creia em. Você tem familiares que não creem em Jesus? Quem tem? Deixa eu ver uma coisa. Quem tem familiares bons, pessoas boas, honestas, com caráter, gente assim, ó, joia, mas que não crê em Jesus? Quem tem? Ele está indo para o inferno. Ele já está condenado. Ele não vai ser, ele já está. Como mudar essa situação? Ele precisa crer em Jesus. Precisa crer. Vocês estão entendendo? Pessoal, me responda uma coisa. Deixa eu beber uma água. Vocês estão entendendo? Vou ter que pregar tudo de novo. Lá do início. Vocês estão entendendo? Um pouquinho assim? Um pouquinho. Quem está entendendo assim? Ó, pelo menos aqui, ó, um tiquinho assim. Não tá bom. O que é crer? O que é crer em Jesus? Quem crê será salvo, né? O que é crer? Crer é depositar toda a sua fé no que Jesus fez por você na cruz. O que vai te levar a se arrepender dos seus pecados. Tá bom? Tá claro isso? Eu creio no que Jesus fez por mim, mas eu continuo vivendo o pecado. Você crê? Essa fé é uma mentira. Porque quando eu creio na mensagem da cruz, isso produz em mim arrependimento. Quem crê? Quem é o que crê? É quem deposita toda a sua fé e esperança em Jesus e se arrepende dos seus. O que vai acontecer com quem crê? Será salvo do quê? Da ira de Deus, do inferno. Vai viver com Cristo a eternidade. Louvado seja Deus. E quem não crê já está. O que é não crer? Não crer, eu vou resumir aqui. Ou é a pessoa que continua vivendo no pecado. Se você continua vivendo no pecado, você não crê. Ou, essa eu vou pegar muita gente de surpresa. Sabe o que é não crer? Não é só viver no pecado. É aquela pessoa que não vive no pecado, mas que no coração dela, ela acha que merece o céu. Ela é uma pessoa boa, honesta. Só que com respeito à salvação, ela pensa assim: eu vou para o céu porque eu faço, né?
Com licença, sou uma pessoa tão honesta, não vou para o céu. Você também não crê, e você já está condenado. Gente, salvação só há em Cristo, não há em nós. Salvação está na nossa fé em Jesus e não nas nossas boas obras. As boas obras só são consequências, porque eu estou salvo, eu vivo na santidade, mas isso não me salva, gente. O que é que me salva, pastor? Jesus! A propiciação, o sacrifício dele me salva quando eu deposito a minha fé em Jesus. Amém? Ai, Jesus. E o que é estar condenado? Está salvo? É ser salvo da ira e viver a eternidade no céu. O que é estar condenado? É permanecer debaixo da ira e depois da morte passar a eternidade no inferno, sendo castigado pela ira de Deus. Posso encerrar com um outro versículo? É João ainda, tá? João 3:36. João 6:36. Olha o que João diz. João Batista diz assim: ó, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus amado. Vou parar por aqui. Deus está irado com a humanidade. Jesus morre na cruz para acalmar a ira de Deus. Quando eu creio em Jesus, Deus não está mais irado comigo. Deus não vai mais me punir, não, Deus não vai mais me castigar, porque Jesus já pagou o preço por mim. Mas e se eu não creio? O que Jesus fez na minha vida não tem efeito nenhum. Então eu continuo tendo um grande problema com a justiça e a ira de Deus. Vamos ficar de pé? Gente, isso é muito grande. A gente está falando do amor de Deus. O que eu faço, pastor? O que eu faço, pastor? Eu quero saber o que eu faço. Eu quero ser salvo, o que eu faço? Deposite toda a sua fé e esperança na mensagem que você ouviu. Jesus morreu no nosso lugar e arrependa-se dos seus pecados.